Olá, meus amigos queridos. Vamos lá estudar mais um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos agora no item Resumo da doutrina de Sócrates e Platão. E nós já vimos o início, dessa leitura e percebemos que Sócrates, na realidade, veio muito tempo antes de Jesus vir à Terra, reencarnar aqui como homem. E para quê? Para já ir semeando um pouquinho do que era necessário para o acolhimento de Jesus quando ele aqui o chegasse. E trouxe já alguns ensinamentos que nós vemos, na doutrina espírita. Ele coloca que o homem é uma alma encarnada, já vem falando ali, e que antes da encarnação está ali junto dos modelos primordiais das essências, da mônada inicial, que nós estudamos também com André Luiz, e vem nos trazendo tantas colocações que hoje em dia aprendemos no Espiritismo, né? Ele nos diz aí nesse início do trecho que já foi lido, que quando reencarnávamos, como ser humano aqui, como homem, mulher, sentíamos uma saudade, aquela saudade de não sei do que será, né? Sabe, de olhar para o céu e ficar ali imaginando. E aí ele vem nos colocando tantas coisas e dizendo que por vezes a alma, quando desencarna, fica ao redor da terra, aprisionada ainda ao materialismo. Tudo isso que vemos no Espiritismo. Ele já vem lá com as palavras dele, sem usar exatamente as palavras que conhecemos ali depois de Kardec, mas falando de uma certa forma do umbral que nós agora temos conhecimento que existe, onde as pessoas ligadas ao materialismo, às paixões, continuam ainda presas, E até que consigam passar dali e chegar ali para serem resgatadas. Então, continuaremos a leitura e vamos descobrirmos mais um pouquinho juntos aqui sobre o Evangelho. Nós paramos no meio ali do item 4 desse resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Então vamos lá. Não é apenas o princípio da reencarnação que está aqui claramente expresso, mas também o do estado das almas que ainda estão sob o domínio da matéria, descrito como o Espiritismo mostra nas evocações. Diz mais, que a reencarnação em um corpo material é consequência da impureza da alma, mas que as almas purificadas estão livres dela. O Espiritismo nos diz outra coisa. Não, desculpem. O Espiritismo não diz outra coisa. Apenas acrescenta que a alma que tomou boas resoluções na erraticidade e que tem conhecimento adquiridos trará ao renascer menos defeitos, mais virtudes, mais ideias intuitivas que não possuía em sua existência anterior, e que assim cada existência marca para ela um progresso intelectual e moral. Aí, ali no Evangelho, fala para observar também o livro Céu e Inferno. Então, mais uma vez, nós estamos vendo que Sócrates, Platão já vem nos colocando aí coisas que estamos aprendendo no Espiritismo. Aí no item 5. Após nossa morte, o gênio, daimon, demônio, que nos havia sido designado durante nossa vida, nos leva a um lugar onde se reúnem todos aqueles que devem ser conduzidos ao Hades, para aí serem julgados. As almas, após viverem no Hades,
o tempo necessário, voltam a esta vida por numerosos e longos períodos. Bom, então vamos entender o que nós estamos lendo aqui, né? Porque senão nós vamos pensar, como assim? O demônio que foi designado para estar conosco durante nossa vida? Então, vamos lembrar, isso 500 anos mais ou menos antes da vinda de Cristo. Daimon, demônio, significa gênio. E nessa colocação que é usada aqui no Evangelho para dizer o que Sócrates já dizia a esse respeito, ela é usada por ele não como esse demônio criado ali pela igreja, né? Eu, no meu caso, eu vim do catolicismo e quando falava em demônio, Jesus era o sinal da cruz, era penitência, era queimar no fogo do inferno. Desculpem a palavra, mas foi isso que eu aprendi lá. E graças a Deus eu aprendi isso lá, não que estivesse correto, porque agora a gente sabe que não, mas meu pai e minha mãe me deram essa base, né, do cristianismo, de conhecer Jesus, de ter ali uma religião. E aí, quando crescida e as indagações já não obtinham as respostas que me davam sossego na alma, eu saí à procura e, graças a Deus Pai, encontrei o Espiritismo. Então, não é aquele demônio assustador, não é nesse sentido que é usado ali por Sócrates. É o nome que ele dá ao que nós chamamos hoje em dia de mentor, anjo guardião. Por quê? Porque a palavra mudou muito daquela época para o hoje e para a época em que foi escrito ali o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, já se tinha ali a noção de um anjo guardião ou mentor, que é a mesma coisa, aquele que está ali conosco para nos auxiliar na jornada. Então, quando ele diz que esse daimon nos havia sido designado durante nossa vida, seria, no caso, esse mentor, esse anjo guardião, esse espírito de luz que está ali para nos auxiliar. E não no sentido que passaram para nós durante séculos e séculos, como uma forma de conduzir o ser humano ali para fazer o que convinha, né, para a sociedade da época. Aí tem mais uma palavrinha aqui que precisamos entender, ó. E aí eles nos levam a um lugar onde se reúnem todos aqueles que devem ser conduzidos ao Hades, Hades, né? Esse Hades com H ali. Então vamos ver o que é. Ele era conhecido como o Deus da morte, mas não era o que causava a morte, não era aquele que ia matar, sabe? Não é isso. Na época, isso na época, gente. Então vamos ouvir como se estivéssemos ali nos reportando lá para trás, séculos e séculos atrás. Era o nome dado na época onde as pessoas ficavam após a morte. Posteriormente, usou-se a palavra inferno. Olha só, então duas palavras usadas em sentido diferente. Também pela parte ali das religiões, era tido, se não fizer isso, se não fizer aquilo, vai para o inferno. Antigamente era o Hades, era onde ficavam ali essas pessoas, né? Por longos períodos, como vem dizendo. Então, aqui nos coloca a doutrina a que temos hoje e agora dos anjos da guarda, dos mentores e do aprendizado através do reencarne. É assim que vamos aprendendo e evoluindo. E lá atrás, Sócrates já veio falando, colocando um espírito ali iluminado que veio dando ali uma luz naquela época para que Jesus pudesse chegar depois. Óbvio, como sabemos, foi obrigado a escolher, né, como morreria, tomou cicuta, porque a sociedade
Os que mandavam ali, os que detinham o poder na mão, não o compreenderam. Não estavam prontos ainda. Mas a semente do que foi plantado ali estava. Vamos continuar. Esta é a doutrina dos anjos guardiões, ou espíritos protetores, e das reencarnações sucessivas, após intervalos mais ou menos longos na erraticidade. Erraticidade, nós já sabemos que é o estado ou período de tempo em que o espírito se encontra entre uma e outra reencarnação, né? Nós já vimos isso e ele traz isso aqui no rodapé do próprio Evangelho, para que quando haja uma palavrinha que não entendamos, algumas que são cruciais, que saibamos para o entendimento, já vem ali mesmo, na própria página. Item 6. Os demônios, né, que são os gênios, esses espíritos protetores aí, ocupavam o espaço que separa o céu da terra. São o laço que une o grande todo consigo mesmo. A divindade nunca entra em comunicação direta com o homem, mas é por intermédio dos demônios. Lembrem-se que é o anjo guardião, o mentor, que os deuses se relacionam e falam com ele durante o estado de vigília, seja durante o sono. Então, os nossos mentores, meus amigos, eles falam conosco ali, né? No estado de vigília durante o sono. E também por intuição. Nós temos a intuição que por vezes vem. Então nós sabemos que é um espírito amigo que nos traz ali aquilo que precisamos entender naquele momento. É que quando se usa aqui a palavra demônio, depois de tantos séculos ela sendo usada como algo maligno, fica meio difícil de conseguirmos, né, captar direitinho o que nos fala. Mas é isso, fala que a divindade nunca fala conosco diretamente, mas através do nosso anjo guardião. E o que basta para estarmos com ele? Que por vezes nós nos afastamos, nós deixamos, começamos na ladainha da reclamação, reclamar novamente. E aquilo que reclamamos, estamos chamando de volta. Então, é dizer, meu anjo guardião, meu mentor amigo, meu espírito protetor, estejai comigo, dai-me a luz nesse momento de aflição, de incerteza. Faz uma prece, acalma o coração e conseguiremos sim o auxílio. Então vamos lá. A palavra daimon, da qual se derivou demônio, não era tomada no mau sentido na antiguidade, tal como é nos tempos modernos. Não se aplicava exclusivamente aos seres malfazejos, mas a todos os espíritos em geral, entre os quais se distinguiam os espíritos superiores, chamados de deuses, e os menos elevados, ou demônios propriamente ditos, que se comunicavam diretamente com os homens. O Espiritismo também ensina que os espíritos habitam o espaço, que Deus só se comunica com os homens por intermédio dos espíritos puros encarregados de transmitir as vontades dele, que os espíritos se comunicam com os homens durante o estado de vigília e o sono. Se substituirmos a palavra demônio pela palavra espírito, teremos a doutrina espírita. Coloquemos a palavra anjo e teremos a doutrina cristã. Porque o espírito nós usamos, né? Eu tenho meu espírito protetor. E os cristãos em geral, porque somos também, falam meu anjo guardião, né? Mas são o que antigamente era chamado de daimon. A preocupação constante do filósofo, tal como entendiam Sócrates e Platão, é de dar mais atenção à alma e menos à vida.
que não passa de um instante perante a eternidade. Se a alma é imortal, não é sábio viver em função da eternidade? Olha, lá atrás, antes de Jesus, ele já veio mostrar que a alma precisava de mais atenção do que ficar dando atenção apenas à parte material, né? E hoje em dia é isso que o Espiritismo nos traz. Nos mostra que é preciso sim cuidarmos do material, do nosso corpo físico, que é a casa do nosso espírito, e para isso temos que sobreviver, temos que ter o abrigo, as vestes, o alimento. Então ele nos mostra que temos que cuidar disso sim, mas não nos apegarmos a isso a ponto de esquecermos o lado espiritual, o lado de Deus, o lado desse entendimento, né? Então, é que o cristianismo, o espiritismo trazem a nossa verdadeira vida, que é a eternidade, para o que somos, né? Realmente, nós somos espíritos, encarnados, desencarnados, mas eternos. Estamos usando essa vestimenta, né? Aquela que precisamos. Nós estamos encarnados no planeta Terra. Então nós precisamos dessa vestimenta, do meu corpo de Silvia Helena, como eu sou, para que eu consiga ter acesso a esse planeta e consiga viver aqui. Se eu tivesse um outro tipo de indumentária, digamos assim, eu talvez estivesse em um outro planeta, provavelmente muito menos adiantado que a Terra, porque os mais adiantados eu não teria ainda, com certeza, permissão de estar lá. Então, nós temos que cuidar sim dessa parte, mas o lado do espírito, que é eterna. E aí nós precisamos cuidar dessa parte física, porque nós estamos nesse planeta Terra, que é onde estagiamos, onde buscamos ali aprender, nos reformar, tirar aqueles resquícios que carregamos de outras encarnações e que estão ali, sabe, igual aquelas coisinhas que ficam incrustadas e a gente tenta limpar e não sai. A gente está aqui para se limpar, mas não é com banho de água do chuveiro, ou do rio, ou do córrego, ou da banheira. É nos limparmos daqueles vícios da maledicência, do materialismo, da inveja, de tudo aquilo que estão ali nos 10 mandamentos e que nós ainda carregamos, né? Então, é disso que vem se falar. E Sócrates lá atrás, Sócrates e Platão, que foi quem escreveu as ideias dele, né? Era o discípulo, eram filósofos, já vinham colocando que o que é essencial é buscar a melhoria moral. É o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que se apegou ali a tudo do lado moral, não é? Então vamos continuar aqui, ó. Se a alma é imaterial, deve passar após esta vida ao mundo igualmente invisível e imaterial, assim como o corpo, ao se decompor, retorna à matéria. O que realmente importa é distinguir a alma pura, verdadeiramente material, que se nutre como Deus de ciências e de pensamentos, da alma mais ou menos corrompida por impurezas materiais que a impedem de se elevar ao divino e a retém nos lugares de sua morada terrena. São colocações de Sócrates, meus amigos. Ele já compreendia os diferentes estágios dos espíritos. Ele não falava, como diz claramente o Espiritismo, né?
espíritos impuros que estão ali mediando e o espírito puro, mas ele já sabia que havia aí. Nós não somos todos iguais, nós somos espíritos encarnados. Basta olharmos para nós enquanto seres encarnados. Cada um ali tem o seu jeito de ser, a sua forma de agir, de pensar. Também do lado espiritual é assim, quando estamos, né, sem a carne, somos só o espírito. Então lá atrás Sócrates já tinha esse conhecimento. Olha quanta coisa, com quantas ideias ele foi mexendo, né? E por isso a tamanha gana que ele conseguiu ali despertar naqueles que não queriam que esses entendimentos chegassem à grande massa. Mas tudo tem um porquê e nada é o acaso. Ele veio ali para plantar e começar a disseminar isso no coraçãozinho daqueles que estavam encarnados naquele momento, para que depois, quando chegasse a época de Jesus chegar, estivesse já alguma coisinha ali, né? Naqueles espíritos que reencarnaram na época de Jesus. Vamos continuar? Equivale isto a dizer que o materialismo, que proclama o nada após a morte, seria a anulação de toda a responsabilidade moral posterior e, consequentemente, um estímulo ao mal, que a pessoa má tem tudo a ganhar com nada, que somente o homem que se libertou dos seus vícios e se enriqueceu de virtudes pode esperar tranquilamente o despertar na outra vida. O Espiritismo nos mostra, mediante os exemplos que nos põe diariamente perante os olhos, o quanto é aflitiva para uma pessoa má, a passagem de uma vida para outra, a entrada na vida futura. Aí cita aqui que também fala sobre isso no Céu e Inferno, parte 2, capítulo 1. O corpo conserva os vestígios bem marcados dos cuidados que se teve com ele ou dos acidentes que sofreu. Acontece o mesmo com a alma. Então ele vem aqui nos mostrando o que? Se não houvesse nada após o desencarne, nossa, aqueles espíritos que estão aqui encarnados e que cometem coisas horrendas que eu não vou nem citar, mas que nós temos conhecimento. Eles ainda estão ali, Deus os criou para fazer isso? Não. É a escolha do próprio homem. É a escolha, temos o livre-arbítrio, né? Mas que fazem as maldades. Então, morreu, tudo vai continuar assim mesmo, não tem nada, não existe ação e reação, não existe o ressarcir, e nós sabemos que não é assim que procede. Cada um vai colher o que semeou, cada um vai ter que reparar aquilo que lesionou. Então, é tudo isso que Sócrates já começou a discernir, a espalhar, a colocar para o povo antes da vinda de Jesus. E aí, os dominantes da época, nós, já imaginam. E aí vem colocando aqui que o corpo conserva os vestígios dos cuidados que se teve ou não e dos acidentes. Então, a preocupação, o cuidado que temos que ter com o nosso corpo. Como eu disse há um parágrafo atrás, falando dessa indumentária que temos, essa vestimenta para aqui estarmos encarnados, nós temos que cuidar. Deus nos fez seres tão perfeitos, com tanto cuidado. Cuidado, então que tenhamos esse cuidado com a casa do nosso espírito. Nós não lavamos, limpamos, passamos pano, tiramos pó, para que tenhamos uma vida digna, saudável, sem rinite, né? Imagina uma casa cheia de pó, cheia de sujeira, atraindo ali bichinhos
que causam doença. Então a gente cuida da casa onde moramos e o corpo é a casa do espírito. Devemos cuidar da alimentação. Ah, mas problema meu, quero comer um monte de gordura, quero comer tanto açúcar, e se eu tô com diabetes ou não, tanto faz. Como assim? É a casa que Deus nos deu para o nosso espírito. Devemos cuidar, privar-se de tudo, não. Parcimônia, um pouquinho de cada coisa. Isso no quesito alimentação. Tomar água. Água. É composto o nosso corpo pela maioria de água. Então vamos lá, água. Tá ali. A gente esquece. Estou falando por mim, gente. Por isso que eu estou dando esse exemplo. Eu sou uma que eu acho que eu vou ter que pôr o celular para despertar ali de hora em hora. Porque eu preciso, eu sei que devo, é para cuidar da minha casa, do meu espírito. E ainda assim eu não lembro, porque a gente chega ali a uma certa idade, eu já com 60 e tanto, vai passando essa sede. Então, é por isso que dizem, eu estou constatando, que as pessoas mais idosas esquecem de tomar água. Então, agora com a internet aí, com o celular, vou começar a me policiar. E por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que cuidar da casa do nosso espírito. Viciações, então, nem vou entrar no assunto, né? Não precisa. Acontece o mesmo com a alma. Quando ela se liberta do corpo, leva consigo os traços evidentes do caráter, de suas afeições, impressões que cada um dos atos de sua vida lhe deixou. Desse modo, o maior mal que pode acontecer ao homem é ir para o outro mundo com a alma carregada de culpas. Tu vês, Cállicles, que nem tu, nem Polos, nem Geórgias saberíeis provar que devemos seguir uma outra vida que nos será útil quando estivermos lá? De tantas aflições e opiniões diferentes, a única que permanece inabalável é de que é melhor sofrer do que cometer uma injustiça, e que, antes de mais nada, não se deve parecer, mas sim ser um homem de bem. Diálogos de Sócrates com seus discípulos na prisão. Então, ele vem aqui nos colocando tantas coisas, né? Então, é assim, ó. Quando desencarnamos, não existe milagres. Ninguém vira santo. Somos o que somos. Aí ele fala, ó, uns nomes diferentes, Górgias, eram livros, os diálogos de Sócrates. Cállicles e Polos eram personagens desse livro. Então é isso que ele vem citando. E ele vem colocando esses ensinamentos para os seus discípulos quando já está preso. É o mesmo dito com outras palavras por Jesus, quando ele diz: quando te baterem na face esquerda, ofereça a direita, né? Então o erro existe, mas ai daquele que cometer o erro. Melhor o é não cometer o erro, ser injustiçado, do que fazer uma injustiça. Então, ó, encontramos aqui outro ponto fundamental confirmado pela experiência, segundo o qual a alma ainda impura conserva as ideias, tendências, caráter e paixões que tinha na terra. Este ensinamento, é melhor sofrer do que cometer uma injustiça, não é totalmente cristão? É o mesmo pensamento que Jesus revela nesse ensinamento. Se alguém vos bater na face, oferecei-lhe a outra. É isso, são palavras de Sócrates para os juízes. E aí, nós podemos ver como tudo, nada é o acaso. Que aí, Deus tem todos os meios para nos ensinar o que é bom, desde sempre. Vamos parar por aqui porque nosso tempo findou, mas continuaremos nesse item no próximo encontro. Fiquem com Deus, ótima semana a todos.